A única forma de nós resolvermos isso do ponto de vista humanitário é com um processo de solidariedade. Aqueles países que produzem às custas do lançamento da poluição atmosférica, de gases de efeito estufa, de metano, eles devem adaptar a sua emissão a um modo de viver mais civilizado, senão os pequenos países, os mais vulneráveis, os mais pobres, que não têm recursos financeiros, que são mais vulneráveis às mudanças climáticas, eles vão sofrer duras consequências. Então, trata-se realmente de uma crise humanitária onde você tem que contar com a solidariedade dos países para resolver o problema. Se nós pensarmos aí no grande contexto global, nós vemos que os 20 países do G20, que são os países mais ricos, é que são responsáveis praticamente pela totalidade das emissões de gases de efeito estufa. De outro lado, nós temos uma sociedade que demonstra também esse grau de individualismo, sem solidariedade, à medida que, no pós-guerra, a partir dos anos 50, do século passado, nós tivemos uma intensificação dos processos de individualização. Não é? Até os americanos brincavam, o Paul Stockey, que é um cantor folk americano, dizia à época que a maior revista americana era People, né? Povo, e que depois seria Us, Me e depois Self, quer dizer, iria reduzindo até um ponto de chegar ao individualismo máximo, né? Isso retrata bem a cultura de uma indústria de consumo, né? De um mercado global, um mercado consumista, onde é importante ter e não é importante ser, não é? Então, essas questões, elas vão desde o individualismo pessoal, né, de falta de solidariedade, até um individualismo global que se retrata no comportamento das nações. E isso é um elemento que ele deve ser observado pela sociedade, porque nisso repousa a capacidade de reação da humanidade, não é? No processo de solidariedade. Então, o objetivo do meu artigo foi exatamente esse, apontar que essa tendência do egoísmo global, do selfish, né, dessa questão de voltar-se para si mesmo, para os seus interesses, sem solidariedade, vai levar a humanidade ao caos. Vamos dar um exemplo de um país insular, como Tuvalu, né, que é um país pequeno, que está desaparecendo debaixo das águas. Então, próximo dele, você tem Ilhas Fiji. Então, esse pequeno país insular, essa população, ela terá que ser relocada para uma área que não será inundada. Nem essa população tem condições de sobreviver num outro país, porque não leva recursos para isso, e nem o país que os recebe tem recursos para mantê-los, não é? Então, a grande questão que se coloca é uma questão de injustiça ambiental, né? Na medida em que os grandes países poluidores provocam a poluição, o seu modelo de desenvolvimento, a sua geração de riqueza baseada em combustíveis fósseis provoca reflexos nefastos em outros países, e esses países que têm recursos, que geram recursos à custa da poluição, se recusam a doar parte do seu ganho para resolver o problema daqueles que são atingidos. Né? Isso, se você comparar com a legislação brasileira ou internacional, na reparação de danos, não é? É uma coisa óbvia. Se você bate no carro ou estraga uma propriedade do seu vizinho, vamos dizer, você tem que reparar o dano. Isso é uma coisa consagrada, né? Nas legislações nacionais e na internacional também, reparação por danos causados. E na questão de mudanças climáticas, isso fica num terreno difuso, né? Onde a poluição é considerada como sendo fruto de muitos países e, portanto, não se tem as digitais dos países para fazer essa cobrança mais efetiva, o que é um absurdo, porque nós sabemos de onde vem, né, claramente a poluição. Então, um novo regramento para esse tipo de situação tem que ser levado a cabo pela sociedade humana, senão nós vamos desguarnecer justamente os mais vulneráveis, aqueles que terão que migrar, aqueles que sofrerão mais a privação por água, falta de água, por insegurança alimentar, não é? Então, é preciso estabelecer um regramento
específico para isso, e a COP, as conferências do clima, elas têm falhado no sentido de promover esse processo de justiça ambiental. E falando do contexto brasileiro, Bocuí, no artigo tem um trecho aqui que você diz o seguinte: foi um alento civilizatório notável o Brasil ter avançado com os marcos legais trazidos pela Constituição Cidadã de 1988, mas este renascimento cidadão não se tornou de fato transformador. Uma análise sobre a composição do Legislativo Federal, assim como sobre a base de apoio à atual representação do Executivo Federal, permitirá identificar profundas raízes que, arraigadas ao poder, permaneceram como status daninhos de uma oligarquia que não abre mão de seus poderes e privilégios. E nesse aspecto a gente sabe que o Bolsonaro e seu governo não foram inventados ontem, né? Representam uma parte do pensamento dessa oligarquia que você aponta, uma oligarquia sem freios, sem disfarces, né? E também o tipo de mentalidade escravocrata que acabou se arraigando em uma parte da população. Resolver essa questão da desigualdade e do egoísmo em si aqui no Brasil se torna ainda mais difícil do que em outros países, Bocuí? Somos oriundos de um modelo de colonização que não foi rompido, não é? Quando você compara, por exemplo, a independência do Brasil com a independência dos outros países da América do Sul, você percebe que o Brasil não tem heróis como Bolívar, O'Higgins, San Martín, como outros países tiveram nas suas independências, na luta com a coroa espanhola, onde se abrigavam os interesses econômicos, né? Na verdade, o Brasil, Dom João VI, foi de volta a Portugal e, um tempo depois, determinou ao príncipe herdeiro, Dom Pedro, que lançasse mão da coroa antes que alguém o fizesse, não é? Então, não houve uma independência. No Brasil, foi uma questão consensuada e não houve rompimento com as elites, com as raízes do colonialismo brasileiro. Da mesma forma, a proclamação da República do Brasil ocorre na mesma linha, onde você tem uma pactuação dos setores econômicos que dão sustentação para a proclamação da República. Também houve uma coisa pacificada, onde não houve um rompimento com as tendências colonialistas, não é? Então, o Brasil traz nas suas raízes ainda uma grande injustiça social que se retrata principalmente hoje no agronegócio, né? No grande agronegócio que domina praticamente o Congresso Nacional. E o governo Bolsonaro, ele tem na sua base justamente esses setores mais atrasados com essas tendências colonialistas. Isso explica, por exemplo, a própria visão do governo Bolsonaro com relação à Amazônia. Vamos devastá-la, vamos conquistá-la, vamos retirar os minerais. Então, essa visão que não percebe a importância ambiental, mas ainda olha as coisas como se fossem, os bens naturais como se fossem commodities, né? É um retrato desse pensamento colonialista que ainda vigora. E quando você olha o Congresso Nacional, ele tem 60%, 70% da sua composição baseada em representantes do agronegócio, né? Por isso também é tão difícil no Brasil lutar pela gestão ambiental adequada quando você tem esse conflito justamente dominando o cenário e não o cenário ambiental como sendo a base para decisões políticas, o que na atualidade, absolutamente imprescindível, né? Eu ou uma pessoa, ou você, atitudes individuais não vão resolver o problema. A solução é necessariamente coletiva, Bocuí, ou seja, precisa passar pelo âmbito da política, pelo âmbito da economia, para de fato trazer mudanças que possam frear as mudanças climáticas? Olha, eu particularmente acredito muito no processo educativo, né, na educação formal e na educação informal. Então, essa transformação, ela passa pelos dois polos que você citou. Ela passa pela área individual, onde as pessoas têm que fazer uma opção futura pela simplicidade voluntária, que é uma forma de você trabalhar a sustentabilidade da sua própria vida, abrir mão de futilidades, daquilo que realmente é danoso para o ambiente, né, e ficar com aquilo que é essencial para a sua vida, e isso não implica em se dissociar de tecnologia. A tecnologia é fundamental, né? Você pode ter uma vida confortável com tecnologia, mas sem excessos, né? A questão é essa.
E do ponto de vista das nações, as políticas têm que ser adequadas para isso também. Então, essa mudança de comportamento é o grande salto entre saber que aquilo não faz bem para o planeta e você assumir uma posição de comportamento que seja adequada. Então, essas mudanças de comportamento, elas demandam, para fazer realmente efeito, um estágio onde a grande maioria da população pense e compreenda esses fatos, né? Hegel, um filósofo alemão, ele colocava claramente essa necessidade, né? Ele chamava isso de espírito do tempo, de Zeitgeist. Quando você tem uma grande massa da população que acredita, que percebe, que está pronta para mudar, você tem um salto de consciência e você tem uma mudança de comportamento na sociedade. O que nós estamos precisando é provocar essa condição basilar, né, de conhecimento e de vontade para dar esse salto de comportamento para a sustentabilidade. E isso se dá no plano individual, como também se dá no plano das nações, né, do cenário entre as nações que vivem também no mesmo processo de egoísmo, sem querer ceder parte dos seus recursos gerados à custa de poluição para os pequenos países que necessitam e são mais vulneráveis.